quero que você abra comigo a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 17. Diz assim a palavra de Deus. Um dia Jesus estava ensinando e alguns fariseus e alguns mestres da lei estavam sentados perto dele. Eles tinham vindo de todas as cidades da Galiléia e da Judéia e também de Jerusalém. O poder do Senhor estava com Jesus para que ele curasse os doentes. Aleluia. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado em uma cama e estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Então, o carregaram para cima do telhado, fizeram abertura nas telhas e o desceram na sua cama em frente de Jesus, no meio das pessoas que estavam ali. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu amigo, os seus pecados estão perdoados. Os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar: que é este homem que blasfema contra Deus desta maneira? Ninguém pode perdoar pecado, só Deus tem esse poder. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. Aleluia. No mesmo instante o homem se levantou diante de todos, pegou a cama e foi para casa, louvando a Deus. E todos ficaram muito admirados e cheios de medo e louvaram a Deus dizendo: que coisa maravilhosa nós vimos hoje. Aleluia. Dá um aplauso forte ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus que ouve as nossas demandas. O Senhor é Deus que atende o clamor dos teus filhos. Oh Pai, nós nos colocamos diante de Ti, crendo que o Senhor é o Deus do céu e da terra, aquele que resolve todas as coisas. E é nesta noite, neste dia, nós estamos aqui na Tua presença, Pai, prontos e crendo que o Senhor já nos ouviu e que o Senhor vai fazer um milagre nas nossas vidas e na vida das pessoas que nós temos orado e pedido por elas. Por Deus, porque para Ti não há limites, não há nada que possa te impedir. E que agora mesmo o Teu Espírito Santo Todo-Poderoso, que começou esta obra, começou este trabalho, começou este culto, fale mais uma vez ao nosso coração, através desta palavra, nos edifica, nos santifica. Deus nos cura, nos ensina, nos revela a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Fala conosco, Pai, agora, de uma forma muito especial, nós te pedimos, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. 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 Acredite que Deus, em Cristo Jesus, vai ouvir a sua demanda. Diga a teu irmão assim: meu irmão, acredite que Deus, em Cristo Jesus, vai ouvir a sua demanda. Glória a Deus. Aleluia. Essa é uma noite que eu quero que uma chave seja virada na sua vida. Eu quero nessa noite, desejo muito no Espírito Santo, que dentro de você uma chave seja mudada. Que algo dentro de você seja transformado, para que você se torne uma nova pessoa, uma grande pessoa de fé. Diga assim: esta noite,
o Espírito Santo vai mudar a minha vida e eu vou me tornar mais e mais um homem de fé, uma mulher de fé. Dá um aplauso forte ao Senhor. Aleluia. Meus irmãos, quatro homens decidiram no coração deles mudar a vida de um homem paralítico. Vocês já imaginaram isso? Eu creio que todos nós que estamos aqui e todos que estão me vendo sabem muito bem que o que eles estavam querendo era impossível de acontecer. Todos nós sabemos disso. Nem precisa estudar medicina nem nada. Pelo próprio relato bíblico, nós podemos imaginar que nada poderia mudar a vida daquele homem. Nada. Nem no século passado, quando ele estava vivo, nem nesse século. Por mais esforço que nós pudéssemos fazer, nada mudaria a vida daquele homem. Eu me lembro que quando eu trabalhava no hospital, foi internado lá um jovem de menos de 30 anos, 20 e poucos anos, que sofreu um acidente de carro. E ele sofreu uma lesão na coluna cervical. Era um jovem muito forte e alto, mas ele ficou paralítico e nenhum dos seus membros se moviam mais, nem a perna, nem braços, nada. E eu ficava vendo a aflição dos pais daquele jovem, como era difícil para eles entrar naquele quarto e terem que fazer tudo pelo filho. Eles tinham que dar banho, tinham que dar água, tinham que fazer tudo. Aquele jovem não tinha mais vida, era um peso morto. Ele só mexia do pescoço para cima, o resto tudo era paralisado. E muitas vezes eu via o pai daquele jovem saindo do quarto para chorar. E ele chorava muitas vezes. Não tinha solução. Então se contratou uma equipe de paramédicos para ensiná-los a cuidar do filho. E eles receberam um treinamento até o dia em que levaram aquele filho para casa, para viver o resto da vida daquele jeito. Não tinha nada que mudasse a vida daquele jovem, mas ele estava condenado a viver prisioneiro no seu próprio corpo. Era exatamente a vida que esse homem levava. Ele era prisioneiro do seu próprio corpo. Mas 4 homens entenderam que podia mudar a realidade desse homem. E eles resolvem então ir atrás de Jesus. O que esses homens fizeram foi algo tão poderoso que o próprio Cristo se admira do que eles fizeram. E o próprio Cristo aponta para eles e diz: esses homens são homens de fé. Eles compreenderam que aquela demanda poderia ser resolvida com a pessoa de Jesus Cristo. E eles vão atrás. Então essa noite, essa palavra, essa história, ela nos traz uma grande esperança. Ela nos traz uma grande lição de fé. E nos ensina que as nossas demandas, o nosso clamor funciona. Diga a teu irmão assim: o teu clamor funciona. Jesus é capaz de te ouvir. Aleluia. Dá um aplauso forte a Ele. O que aos olhos do mundo parecia impossível de acontecer, aqueles homens entenderam que Jesus era capaz de ouvir a demanda deles
o clamor deles e resolver. Então eu quero te dizer esta noite, se Jesus foi capaz de fazer isso, sem estar em um corpo ressurreto, e sem ser cheio da glória de Deus, como Ele é agora, Jesus pode fazer qualquer coisa. Jesus pode fazer qualquer coisa. Você pode crer nisso? Amém? Você pode crer nisso? Porque assim, Jesus pode fazer qualquer coisa. Aleluia. Então, isso precisa ser mudado dentro de nós. O que levou aqueles homens a tomar uma atitude como essa era porque dentro deles existiam sentimentos que não existem dentro de muitos de nós. Eles alimentavam dentro deles uma esperança que muitos de nós não alimentamos. Eles alimentavam dentro deles uma certeza que muitos de nós não alimentamos, e com pouca coisa. Então precisamos tomar posse dessa chave e começar a pensar, a mudar o nosso interior, para que sejamos mais positivos, mais cheios de fé, e que possamos acreditar mais no que Deus pode fazer em nossas vidas. Aleluia. A primeira coisa que eles fazem, eles descobrem aonde Cristo se encontra. Se você quer ter uma mudança na sua vida, você precisa encontrar o endereço de Jesus. Aonde Jesus se encontra. Se você sabe o endereço dele, então você sabe para onde ir. Existem pessoas que estão na igreja há muitos anos, mas não sabem o endereço de Jesus. Não sabem aonde encontrar Jesus. Então ficam batendo cabeça e correndo de um lado para o outro. Vivem como aqueles que não têm esperança. Vivem como aqueles que não sabem para onde vão. É preciso encontrar Jesus, porque é Ele que vai resolver todas as coisas. Antes de encontrar qualquer pessoa, eu preciso encontrar Jesus. Eu preciso ter um encontro com Ele, um encontro, mas não um encontro de intelecto. Não um encontro logo só de conhecê-lo de palavras. É como Jó. Ele disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora eu te vejo. Eu sei quem você é. Então aqueles homens, quando eles entenderam que podia mudar a realidade daquele paralítico, e que aquela demanda, aquela necessidade seria atendida, eles compreenderam que eles encontraram primeiro o endereço de Jesus. Aonde Jesus está? Se te perguntarem hoje aonde Jesus está, você não sabe dizer. Então precisamos encontrar Jesus. E eu vou te dar alguns endereços de Jesus. O primeiro endereço de Jesus é os céus. A Bíblia diz que Ele se encontra sentado ao lado direito do Pai. E em Apocalipse diz que Ele está lá intercedendo por nós. Então quando você chegar aos céus, você vai encontrar Jesus à direita do Pai, intercedendo por você. Agora mesmo Ele está intercedendo por você. A Bíblia diz que o demônio está te acusando de dia e de noite. É isso que Satanás faz. Satanás te acusa de dia e de noite, mas Jesus intercede por você também de dia e de noite. Então para cada acusação de Satanás tem a defesa de Jesus. Dá um aplauso forte a Ele. Aleluia.
Eu vou te dar um outro endereço de Jesus. Jesus é a palavra, o verbo que se fez carne. Ele é a palavra viva. Então você precisa encontrar Jesus na palavra. De Gênesis e Apocalipse, a Bíblia fala de Jesus. A Bíblia é sobre Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer que é tudo sobre Ele. É tudo para Ele. Porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Então você quer encontrar Jesus, você precisa ler a palavra. Para que sua mente mude. Você quer mudar a sua mente, você quer saber aonde Jesus está, leia a palavra. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo vai trazer uma revelação tremenda de Jesus. Ele vai dizer que quando os judeus caminhavam pelo deserto, tinha uma pedra que seguia aos judeus. Interessante aí é que é uma pedra que anda. E ele vai dizer que essa pedra que seguia aos judeus se chamava Jesus. Então você tem que encontrar Jesus na palavra. Encontre Jesus. Segundo endereço de Jesus, a palavra. Você quer saber quem é Jesus? Leia a palavra. Vou te dar um outro endereço de Jesus. Em João, quando Jesus está falando aos apóstolos, ele diz: eu vou para o Pai, mas eu voltarei, e eu farei morada em você. Aleluia! Jesus está lá, está aí dentro de você. Você pode olhar e dizer: Jesus, obrigado, porque você está aqui comigo. Eu me lembro que quando eu era novo, decidido, aliás, no dia da minha conversão, eu estava voltando à casa do Senhor. Eu vi uma mensagem muito linda do pastor Fanini, do Amaral, pastor batista, um homem cheio de Deus. E ele contava a história de um menino chamado Joãozinho, que saía todo dia para vender, porque ele era muito pobre, então ele vendia as coisas para tentar trazer comida para dentro de casa. Mas nas suas saídas ele passava e tinha uma igreja aberta. Então ele entrava na igreja e ele olhava assim para o templo e ele dizia: Senhor, aqui está Joãozinho. E ele só sabia fazer esta oração. Ele dizia: Senhor, aqui está Joãozinho. Mas por ser muito pobre e doente, então um dia esse menino chegou em casa muito doente e ele estava morrendo. E antes dele fechar os seus olhos, uma voz falou bem forte dentro do seu quarto: Joãozinho, aqui está o seu Senhor. Diga: Jesus está comigo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E vou te dar o quarto endereço de Jesus. Por que eu devo ir à igreja? Pergunta ao teu irmão assim: por que eu devo ir à igreja? Diga-lhe: porque Jesus está lá. Diga de novo a ele: Jesus está lá. Diga assim: Jesus está aqui. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, Jesus está aqui. Amém. Porque algumas pessoas vão para a igreja e ficam só notando coisas. Eles notam o louvor e dizem: ah, hoje Samuel não cantou bem, eu acho que ele tem alguma coisa errada com ele. Ah, o apóstolo hoje não pregou direito. O irmão fulano fez tal coisa. E a gente está sempre olhando para a esquerda, para a direita, para trás, para a frente, para os lados. E nos distraímos e esquecemos que a pessoa mais importante do universo está aqui. E esta pessoa chama-se Jesus.
Eu me converti em uma igreja que tinha escrito assim: guarda os teus pés quando entrares na igreja. E eu guardava meus pés porque eu dizia: essa é a casa de Jesus. Jacó diz: essa casa é terrível, é maravilhosa, porque não é outro lugar senão a casa de Deus. Diga assim: Jesus está aqui. Então acredite que Deus pode ouvir as suas demandas, porque você vai encontrar Jesus. E Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso você tem que encontrar Jesus, porque você precisa ir ao Pai, e Ele é o único caminho que te leva ao Pai. Jesus. E quando você orar, fale meu nome, e o meu Pai vai te ouvir. Então você tem que encontrar Jesus. Antes de encontrar qualquer pessoa, você precisa encontrar Jesus. Até mesmo antes de chegar a Deus, você tem que encontrar Jesus. Deus determinou assim. E Ele não está perguntando se você concorda ou não concorda. Nenhum outro nome nos foi dado, senão o nome de Jesus, nos céus e na terra. Então aqueles 4 homens olharam para aquele paralítico e disseram: hoje nós vamos mudar a sua vida. Nós já sabemos aonde Jesus se encontra. Aleluia! E que coisa linda, irmãos. As pessoas irem para a sua casa, porque sabe que na sua casa Jesus está lá. Eles dizem: vamos lá, Jesus está em uma casa, nós vamos lá naquela casa. Que bom se as pessoas entrarem nas nossas casas e dizer: que casa linda é essa, porque Jesus, eu sinto Jesus aqui. Já pensou as pessoas entrarem no seu carro e dizer: tem alguma coisa diferente no seu carro, e não é o perfume que você colocou, é Jesus no seu carro. Jesus. As pessoas entrarem na sua sala, do seu escritório e dizer assim: tem algo diferente. Jesus, eu vou lá, eu vou lá. Você está lá e chegarem pessoas dizer: ora por mim, porque elas estão fazendo isso, porque elas encontraram Jesus em você. Então, a primeira coisa que aqueles homens fizeram, encontrar Jesus. Onde Jesus mora? Onde Ele está? Você tem que encontrar Jesus. Você precisa ter essa identificação com Ele. Aleluia. A segunda coisa, eles venceram os obstáculos. Uma fé ativa. Tem pessoas que não têm força para romper com os obstáculos. E muitas vezes tem muita coisa entre você e Jesus. Muita coisa, muito entulho. Tem o pai, tem a mãe, tem a televisão, tem o marido, tem a sogra, tem a empregada, tem o cachorro. Tem as dívidas, tem as preocupações, tanta coisa que está entre você e Jesus. A Bíblia diz que tinha uma multidão entre a fé daqueles homens e o encontro deles com Jesus. Eles não podiam entrar, porque era muita gente. Eles poderiam ter colocado aquele homem ali e ir embora, ou voltar e dizer: vamos voltar um outro dia. Talvez você esteja pensando aqui: oh, vou voltar um outro dia. Tem muita coisa impedindo. Tem muitos pensamentos negativos dominando muitas vezes a nossa mente, dominando o nosso coração, para que a gente desista. Informações, quantas coisas
estão impedindo você de chegar até Jesus. Eu quero que você entenda que existem coisas que não é Jesus que vai fazer, é você que tem que fazer. Não era Jesus que ia sair, eles que tinham que entrar. Então eles precisavam entrar. E eles deram um jeito de entrar. Se a gente não entra pela porta, vamos tentar pela janela. Se não dá certo pela janela, então vamos entrar pelo telhado. Imagine essa cena. Todo mundo reunido na sala, Jesus ministrando a eles, e começa um barulho no telhado, começa a cair pó para tudo que é canto, na cabeça de Jesus, na cabeça dos convidados. Daqui a pouco abre-se um buraco no teto e desce um homem de corda, de rapel, um paralítico de rapel. Jesus disse: uau, o que é isso? Me superaram. Tem gente que não tem nem coragem de orar. Eu não vou mais orar, porque ontem eu orei, Jesus não me respondeu. Ore de novo. Não vou mais jejuar, porque eu jejuei a semana passada e não deu certo. Faça jejum de novo. Ore de novo, vá para a igreja de novo. Consagre de novo. Faça vigília de novo. Clame de novo, fique de joelho de novo. Vá para o pó de novo. Até que tudo saia. Você não pode ter uma fé fraca. Uma fé sem atitude. Interessante que quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, existem 3 coisas que ele faz com que aquelas pessoas façam. A primeira coisa é apontar aonde está o morto. Jesus sabia onde estava, mas tem feridas que você precisa apontar. Aonde está? Aonde dói? Aonde colocaram o morto? Aonde está a sua dor? Você precisa apontar. Aponta o dedo e dizer: aqui, Jesus, é aqui. Sabe por quê? Porque Jesus precisa saber que você tem a plena certeza de que foi Ele que realmente fez. Para quando você for contar, você saber exatamente o que Ele fez, como Ele fez, aonde doía e aonde Ele curou. Você não vai para o médico e diz assim: doutor, estou sentindo uma dor assim que corre. Tem gente que chega no médico e diz isso: doutor, andou que corre, ela começa aqui, acaba ali, uma pontada. O médico poderia te dar logo um remédio para acabar com essa dor que corre. Mas ele diz: eu preciso descobrir onde é que começa a corrida. E aí você faz uma porção de exames e ele descobre onde é a dor, o motivo da dor, a causa da dor. Jesus diz: aonde colocaram o morto? Aonde é a sua dor? E interessante é que muitas vezes Jesus nos leva até o lugar da nossa dor. Ele vai conosco. E vamos lá, vamos caminhando. Você me encontrou? Aqueles homens precisavam tirar o telhado. A segunda coisa que Jesus manda as pessoas fazerem para ressuscitar Lázaro é tirar a pedra. Tirem a pedra. E aí eles tiram a pedra. Existem pedras que você tem que tirar. Existem sentimentos, pensamentos, comportamentos que você precisa corrigir. Você precisa tirar determinados comportamentos, determinadas manias, determinadas atitudes. Você precisa se policiar, se examinar, para que Jesus possa agir na sua vida. Determinadas falas você repete todo o tempo, e essas falas são murmurações que chegam até ofender a Deus. Quantas vezes Deus chamou a atenção de Moisés, dizendo: Moisés, esse povo só sabe reclamar. Esse povo murmura o tempo todo, eu não estou aguentando mais isso. Eu vou matar todo mundo. Moisés disse: Senhor, peraí, vai devagar. Não precisa tanto assim, né? Vamos dar um jeito aqui nessa gente.
Mas ele disse, eles precisam mudar de atitude. Eles precisam vigiar o que eles andam falando. Aí Davi, que não é bobo nem nada, eu nem lembro se esse salmo é de Davi ou não, mas ele disse, eu coloco um anjo na minha boca. Tem pessoas que precisam botar um anjo com a espada afiada na boca, para poder saber o que falar. Quantas vezes eu me pego falando bobagem? Quantas vezes eu me pego pensando bobagem? Então Jesus diz, tirem as pedras. Aqueles homens tiram as pedras do caminho deles e de Jesus. E eles colocam aquele paralítico lá, diante de Jesus. Então Jesus pergunta onde colocaram. Jesus pergunta, manda tirar as pedras. E depois Jesus manda tirar as ataduras, o que amarra. Tem ataduras que estão em você, que Jesus já te libertou, mas você insiste em permanecer com elas. E Ele está te dizendo, tire as ataduras, tire as amarras, tire os obstáculos, tire tudo que impede você de andar com Jesus. Então, se eu não posso entrar pela porta, eu não posso entrar pela janela, eu vou entrar pelo telhado, mas eu não vou deixar que nada me impeça, nada me atrapalhe de estar com Jesus. Nada. Nada. Diga à tua irmã assim, não deixe nada atrapalhar o seu relacionamento com Jesus. Nada. Nada. Dá um aplauso forte a Ele. Existiam coisas físicas no caminho. Existem coisas físicas no caminho que muitas vezes nos atrapalham. Existem sentimentos, pensamentos que nos atrapalham. Aqueles homens não deixaram nada atrapalhar ele, nem os obstáculos físicos, nem os obstáculos emocionais. Nada impedia aqueles quatro. Um olhava para o outro e dizia, vamos lá, vamos subir o telhado, vamos levar ele, vamos levar. E um incentivava o outro, eu acho que um era mais doido do que o outro. Que loucura. Vamos subir o telhado, vamos. Não tinha porta da frente, não tinha porta do fundo, não tinha janela, a gente vai por cima. Glória a Deus. Diga a teu irmão assim, se não tiver porta na frente, não tiver porta no fundo, não tiver janela, nós vamos por cima. Aleluia. Glória a Deus. É preciso às vezes que a sua fé ela tenha essa determinação. É preciso às vezes se mover, chorar, buscar, pedir, trazer, invocar, gritar, clamar, jejuar. O que a Bíblia diz, clama-me, grite, persevere. É preciso às vezes nos movermos. Não podemos ter uma fé que fica só na contemplação e desiste facilmente de tudo. E desiste na primeira tempestade, no primeiro vento, no primeiro não, na primeira dificuldade, na primeira cara feia. Não podemos. A terceira coisa, acredite no resultado. Diga a teu irmão assim, acredite no resultado. Tudo que você vai fazer, você precisa de um resultado. E se você não acredita no resultado, então é melhor nem fazer. Que resultado você espera? Que resultado? Porque eu ando com Jesus desde a minha mocidade. Porque eu sei que eu vou morar com Ele nos céus eternamente.
E eu vivo em função desse resultado na minha vida. O resultado da minha vida é uma vida eterna e uma vida boa, abençoada, cheia de glória, na presença do Pai, adorando a Ele com os anjos, cantando com Ele, cantando como eu nunca cantei na vida. Eu vou estar lá nos céus cantando, adorando ao Senhor. É o resultado da minha fé, é o resultado de crer, resultado que Jesus é capaz de fazer tudo por mim e de me livrar do mal, e de ver resultados práticos na minha vida. Eu posso pontuar na minha vida, desde a minha meninice, o que Jesus fez na minha casa, na minha família, no meu corpo. Eu posso dizer como o apóstolo Paulo, eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Não só marcas das dores, mas marcas de curas, de milagres. Que Jesus fez. Eu sei que Jesus é real, porque eu conheço os demônios. Eu já vi demônios. Eu já discuti com demônios. Eu já sentei com demônios. Eu já tomei café com demônio. Então, se o demônio é real, Jesus também é real. Então, acredite no seu resultado. Jesus olha para aquele homem paralítico e Jesus contempla a fé dos seus amigos, não a fé dele, a fé dos homens que o trouxeram. Talvez você esteja aqui hoje que alguém te trouxe arrastado, mas eu quero te dizer que a fé da pessoa que te trouxe é suficiente para te abençoar. Quantos estão vindo à igreja arrastados? Louvado seja Deus por aqueles que estão vindo arrastados, porque Jesus vai te abençoar por causa da fé dele. Amém. Diga a teu irmão assim: Jesus vai te abençoar porque eu acredito por você. Glória a Deus. Sabe, irmãos, eu quero chamar a atenção de algo interessante aqui. Jesus olha para aquele homem e Jesus diz para ele: por causa da fé dos seus amigos. Isso nos dá a compreendermos que aquele homem não tinha fé para levantar daquela cama a princípio. Mas sabe o que eu acho interessante naquele homem? E eu vou aqui te contar esse segredo que o Espírito Santo soprou no meu ouvido. Quando te faltar fé, fique calado. Você percebeu que ele entrou calado, caminhou calado, desceu o telhado calado e chegou diante de Jesus calado? Porque eu acho que ele dizia assim: que maluquice esses caras estão fazendo comigo. Mas ele poderia reclamar e dizer: não. Imagine, irmãos, o que é você ser amarrado e pendurado de um telhado. Ele poderia gritar: não, não façam isso comigo. Mas ele fica calado e ele vai navegando na fé daqueles 4 homens. Às vezes nós precisamos navegar na fé de alguém. Por isso a Bíblia diz que nós devemos congregar, porque na igreja existem pessoas que têm fé, e muitas vezes mais fé do que nós, tem mais fé do que eu, e naquilo que eu não tenho fé, o meu irmão vai acrescentar a minha fé. Sabe, irmãos, a Covid, ela trouxe uma sequela, e eu tenho visto isso na vida de várias pessoas. Ela tem causado um desânimo nas pessoas, desânimo físico, emocional. As pessoas estão perdendo o ímpeto, a coragem de viver, a força de viver, a alegria de viver. Isso tem sido uma sequela causada por este vírus. A pessoa fica desanimada, fraca, começa a ter os pensamentos bagunçado. Então ela vai desanimando e vai perdendo a coragem, vai perdendo a fé.
E algumas pessoas estão desistindo de tudo, da vida, da igreja, das pessoas, porque não estão tendo ânimo. E aí quando você se encontra assim, você precisa navegar na fé de outras pessoas. Aquele homem não tinha fé. Jesus olha para ele e diz: os seus pecados estão perdoados. Porque o pecado dele provavelmente o levou até aquele estado em que ele se encontrava. Então eu acho que ele nem se achava digno de ser curado, de andar outra vez, de viver outra vez. Mas Jesus olha para aqueles 4 homens e diz: esses homens têm fé para mudar a história desse homem. Por isso você deve orar pelas pessoas. E você não deve desistir nunca de orar pelas pessoas. Porque a sua fé vai salvar o perdido. A sua fé vai livrar muita gente da morte. A sua fé vai mudar o mundo. A sua fé vai mudar a história. A sua fé vai mudar os reinos. Por isso precisamos orar pelas pessoas que não têm fé, pelas pessoas que nem sequer acreditam em Deus. A Bíblia diz: orem por elas, clamem por elas, porque a sua fé vai mudar a vida delas. Então não desista de orar pelo aquele parente seu que nunca deu ouvido a Jesus. Continue orando por ele, pela salvação dele. Não desista nunca. Nunca desista de orar pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu filho, seu cunhado, seu vizinho. Nunca desista. Eu tinha um vizinho que só Jesus na causa dele. Aquele homem me perturbava tanto, mas eu orava por ele. Eu orava por ele, dizia: Deus, converte esse homem. Eu não orava para Deus matar, não. Eu orava para Deus converter. E eu me mudei de onde eu morava. Mas eu soube que antes de morrer, aquele homem aceitou Jesus. Ore. Ore. Ore pelos outros. E quando você estiver sem fé, quando você se sentir fraco na sua fé, quando você se sentir paralisado por causa das forças contrárias desse mundo, procure alguém de fé. O que eu acho mais lindo na vida desse homem é que ele podia ser um paralítico, mas ele tinha os melhores amigos do mundo. Talvez você não tenha muitas condições, mas você deve ter bons amigos. Amigos de fé, que te levem até Jesus, que te impulsionem a mudar a sua história, que apresente as suas demandas, suas causas diante de Deus. E Jesus olha para aquele homem e diz: você está salvo. Você está salvo. Tinha tanta gente ali contrária, né? Pensando de forma negativa. Porque ele está perdoando o pecado desse homem. Jesus diz assim: e o que é mais fácil então? Perdoar o pecado dele ou mandar ele andar e levantar? Mas aí eu acho aqui, encerrando isso, quando esse homem ouve a voz de Jesus, ele acredita no resultado. Jesus olha para ele e diz: homem, levante, pega a tua cama e vai para casa. Ele não pensou 2 vezes. Ele não perguntou: será que eu consigo levantar? Simplesmente ele levantou, pegou a cama dele e foi passando pelo meio daquela multidão. Que cena gloriosa.
Que cena gloriosa. Ele acreditou no que Jesus falou. E ele pôde viver o resultado da fé, o resultado da palavra, o resultado de você estar na presença de Cristo. Cristo olha para a sua fé hoje e Ele quer te abençoar. Se você teve fé para chegar até aqui, então tenha certo que Cristo vai te salvar. Cristo vai te salvar de tudo. Cristo é o suficiente para ouvir e abençoar e resolver as suas causas. Se você teve fé para chegar, e se Cristo está aqui, tenha por certo que Ele já ouviu as suas demandas. Tenha por certo que Ele vai te abençoar. Tenha por certo que Ele vai fazer um milagre na sua vida. Amém? Diga assim, esse milagre é hoje. Diga assim, é hoje. Diga assim, é hoje. Aleluia. Dá um aplauso forte ao Senhor. Fica de pé. Eu quero orar por você.